Aí, só quem já se decepcionou com alguém, deixa o like. Eu sou Anne Eduarda Messias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar sobre como eu escolho os meus amigos. Nós estamos chegando no final de 2025 e é uma ótima oportunidade para fazer uma filtragem das pessoas que estão na nossa vida, para chegar em 2026 com novos ou quem sabe menos ou mais amigos. Mas antes de falar sobre isso, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, também ative o sininho das notificações, porque toda vez que tiver vídeo novo, você será notificado. Lembrando que nós temos vídeo todos os domingos, meio-dia, aqui no canal. E também, deixa aqui seu comentário, fala o que você achou do vídeo, se esse vídeo foi útil para você, se você gosta desse tipo de conteúdo, e você também pode colocar sugestões de vídeos para que a gente faça aqui, tá certo? Já se inscreveu? Deixou o seu like? Então agora, bora pro vídeo. Tem uma palavra na Bíblia, não sei se você já viu, que fala que as más companhias corrompem os bons costumes. O que é que isso significa? Que existem pessoas que são más companhias para nós, que nos levam para um mau caminho, que nos dão maus conselhos. E essas pessoas podem nos corromper, ou seja, podem nos levar para um mau caminho. Então, se existem pessoas ruins, logo nós devemos evitar estar com essas pessoas. Concorda comigo? E se você tem esse problema de ser influenciado por mais pessoas, de andar com pessoas erradas, de já ter muitas vezes até se prejudicado por estar com pessoas erradas, assiste esse vídeo até o final, porque esse vídeo é para você. Semana passada nós fizemos um vídeo aqui falando sobre as relações sociais, como que a internet está atrapalhando as relações sociais. E a tese desse vídeo é basicamente falar sobre a importância da socialização, a importância de ter amigos, a importância de sair com as pessoas e de estar presente verdadeiramente na vida dessas pessoas, sem o celular. Então, basicamente, na semana passada, a gente falou sobre a importância de se socializar. Só que hoje a gente vai falar sobre com quem se socializar. Porque não adianta você socializar e ter amigos se esses amigos são amigos ruins. Concorda comigo? Então a gente vai falar hoje sobre como escolher os seus amigos e também os cuidados que você deve ter na hora de escolher essas pessoas. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender, e é importante deixar claro aqui, é que não tem como não ser influenciado, ok? Não há como não ser influenciado. Se você está pensando aqui que eu vou mostrar como não ser influenciado por alguém, isso é impossível, tá? Todas as relações geram influência, tá? Então a gente é influenciado e influenciamos o tempo inteiro. Tanto fisicamente, se você estiver com uma pessoa física, conversando ou convivendo, como também virtualmente. Então, por exemplo, se você é inscrito aqui do canal e você assiste sempre esses vídeos, eu estou te influenciando de uma certa forma, tá? Eu estou passando para você a minha forma de ver o mundo, os meus costumes, e isso te influencia. Então nós estamos influenciando e sendo influenciados o tempo inteiro. Não há como não ser influenciado. Porém, existe uma forma de escolher que tipo de influência eu tenho para a minha vida, tá? Então, se todas as vezes que eu estiver com alguém eu serei influenciado, logo eu devo tomar cuidado com quem eu estou andando, porque isso pode influenciar na minha vida. Não sei se você está entendendo, mas hoje, atualmente, as pesquisas comprovaram que as companhias nos influenciam. Tem um estudo que fala que nós somos o resumo das 5 pessoas que nós convivemos. Hoje, saiu atualmente. Só que isso é basicamente o que já estava escrito na palavra de Deus há 2000 anos atrás, que as más companhias corrompem os bons costumes. Isso já é um estudo e foi comprovado. Então, se não há como se influenciar, eu preciso tomar cuidado
com as más companhias, tomar cuidado com as pessoas que estão ao meu lado, tomar cuidado com as pessoas que eu convivo, também com as pessoas que eu assisto. É muito importante que você procure conteúdos que sejam relevantes, um canal como esse, por exemplo, que te ajude a ser uma pessoa melhor. Procure andar com pessoas boas, porque por mais santo que você se sinta, por mais forte que você se sinta, sempre seremos influenciados por quem andamos. E é aí que está a importância de escolher bem os seus amigos, né? Então eu vou falar para vocês hoje como eu escolho os meus amigos. Lembrando que assim, é uma coisa que eu já venho fazendo há alguns anos e que tem funcionado muito para mim. São alguns critérios que eu utilizo na hora de escolher as pessoas ao meu lado. Você também não é obrigado a concordar e você pode comentar aqui embaixo o que é que você achou, se você concorda, se você faz isso e testar também na sua vida, tá bom? Pois bem, primeiro, quando eu falo assim, como eu escolho os meus amigos? Algumas pessoas se assustam com essa palavra aqui, escolher. Por quê? Porque fica parecendo que eu estou objetificando a pessoa, tá? Como assim? Eu escolho a comida que eu vou comer, eu escolho a roupa que eu vou vestir, eu escolho o lugar que eu irei, eu escolho, a xícara que eu quero tomar café, hoje eu escolhi essa. Eu estou escolhendo, só que tudo que eu escolho é um objeto. Quando eu falo que vou escolher uma pessoa para conviver, fica parecendo que eu estou objetificando as pessoas. Mas deixa eu falar para você, não é bem assim. Sabe por quê? Porque quem não escolhe, pega qualquer coisa. Então, é importante que você escolha as pessoas que estão ao seu lado. Nós temos um exemplo assim fantástico da pessoa que já pisou nessa terra que eu mais admiro em toda a minha vida. Porque, assim, eu admiro muitas pessoas, só que tem uma que já pisou aqui que eu admiro bastante. Jesus. É muito interessante a forma como Jesus fez quando ele chegou aqui. Ele escolheu, literalmente a dedo, as pessoas que iriam andar com ele. Ele fez a escolha dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos que ele queria. E na época ele estava muito famoso e com certeza outras pessoas queriam andar com ele, outras pessoas pediram para andar com ele, mas ele escolheu apenas 12. Isso é um exemplo que a gente pode seguir na hora de fazer nossas escolhas, escolher as pessoas que estão ao seu lado. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Escolher as pessoas não é errado, tá bom? Você pode e deve, e eu aconselho que você escolha as pessoas que andem com você. Você não é obrigado a andar com todo mundo, você não é obrigado a conviver com todo mundo, você não é obrigado, assim, a estar com todo mundo. Nós somos obrigados a respeitar todo mundo, né? É diferente, as pessoas confundem isso. Aí quando eu falo assim, eu escolho os meus amigos, as pessoas acham que eu estou objetificando as pessoas, estou escolhendo entre um ou outro, como se isso fosse errado, quando na realidade é um conselho que já foi comprovado cientificamente. Então é isso, né? Quem não escolhe, pega qualquer coisa, tá? É por isso que você tem que tomar cuidado com quem vai escolher. A não ser que você seja uma pessoa que não esteja nem aí para sua vida, que não se importe em ser mal influenciado, que não se importe em ser levado, sei lá, para o mau caminho, que não se importe em se envolver com pessoas erradas. Se você não estiver nem aí para sua vida, beleza. Mas se você é o tipo de pessoa que quer ter uma rotina afetiva, que é efetiva, né? Uma rotina efetiva. Se você quer ter bons resultados, se você é uma pessoa que não quer se dar mal com pessoas erradas, então é importante que você tenha alguns cuidados que nós vamos falar agora. Anota aí. Primeira dica que você deve fazer na hora de escolher as suas amizades. Não seja ingênuo. Eu vou falar uma coisa aqui que vai decepcionar algumas pessoas, mas assim, é a realidade, tá bom? Realidade. Eu percebo que muitas pessoas são ingênuas em relação às outras. Não sei porquê, se elas assistem muitos filmes ou se só tem um coração bom mesmo, assim, tipo inocente. Não tem muitas vivências, talvez, não tem muita experiência.
Mas essas pessoas acreditam que o mundo é um mar de rosas, que as pessoas são maravilhosas, que todo mundo é santo. Quando na realidade, quando você olha na realidade, é totalmente diferente, né? Existe muita gente ruim no mundo, egoísta, né? O pecado em si está no mundo. Existem pessoas assim, malignas mesmo, tem pessoas ruins, tem pessoas que não querem o nosso bem, tem pessoas invejosas, de mal com a vida, tristes, né? Problemáticas. Então assim, o mundo não é... O mundo e as pessoas, principalmente as pessoas, elas não são as mil maravilhas que algumas pessoas acham que são, tá? E aí eu vou até abrir um parênteses para dizer, não estou dizendo aqui que no mundo só tem gente que não presta, não é isso. No mundo tem muitas pessoas boas e tem muitas pessoas maravilhosas, porém também tem muitas pessoas ruins. Então você não pode achar que todas são incríveis, tá? A gente precisa literalmente fazer um filtro para achar pessoas boas, tá? Para se livrar de pessoas ruins, né? E o objetivo do vídeo é justamente esse: você filtrar as pessoas que estão ao seu lado. Então não pense, não seja ingênuo a pensar que todo mundo que está ao seu lado, inclusive te abraçando, te elogiando e te apoiando, querem o seu bem. É necessário que você esteja de olhos bem abertos, sabe? Bem abertos mesmo, e tenha cuidado, porque as decepções surgem quando a gente confia em uma pessoa que não é digna de confiança, né? Quando a gente conta uma coisa para uma pessoa e ela sai falando para todo mundo, por exemplo, você achava que ela era uma coisa e ela é outra, tá? Então é sobre isso que eu estou falando. Olhos bem abertos para as pessoas. Não acho que todo mundo é bonzinho. Eu queria que fosse, mas isso aí é só no céu. Então é isso. No mundo existem pessoas boas e existem pessoas ruins. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Nem todo mundo que está ao nosso lado é legal. E aí eu quero chamar a atenção também de algumas pessoas que acabam se abrindo demais sem nem conhecer outras pessoas. Quando eu estava fazendo esse vídeo, eu me lembrei de várias situações que já aconteceram comigo, de pessoas que nem me conheciam, mas que não sei porquê falaram algo comprometedor de suas vidas. Então assim, isso acontece comigo. Eu não sei porquê, se eu tenho uma cara de... Ou talvez a pessoa tenha assistido o canal, ou me conhece de algum lugar, eu não conheça ela. Mas assim, eu acho que eu tenho uma cara de santinha, não sei. Mas as pessoas confiam demais em mim. Eu fico assustada com isso um pouco às vezes, assim, tipo... Acontece. Às vezes eu tô, assim, tipo, viajando numa van pra algum lugar. E aí a pessoa do meu lado conta a história toda da vida dela. Nunca vi essa pessoa nunca me viu, não sei quem é. E assim, eu escuto, tal, converso, acolho essas informações e respeito a vida privada da pessoa. Ou seja, não conto pra ninguém, não comento com ninguém. Mas às vezes eu fico pensando assim, não dizendo que eu sou melhor do que ninguém e tal, mas eu fico pensando, se fosse uma pessoa fofoqueira sentada naquele mesmo lugar, na mesma hora, no meu lugar, no caso, mas será que essa pessoa iria, tipo, guardar segredo? Porque, então assim, é muito importante que você tenha cuidado com isso. Tem pessoas que se abrem demais o tempo todo. Se estiver passando por alguma situação em casa, já sai falando para todo mundo, já sai comentando. E hoje em dia, principalmente, porque hoje nós temos uma fofoca sem sair de casa. Você pode fazer o que a gente chama de indireta, que é postar nos seus stories, nos seus status do WhatsApp, como você está. Então você coloca lá uma frase falando sobre como você está, desabafa nas suas redes sociais. Isso você está deixando, tipo assim, a sua vida que antes era privada, você está deixando pública. Tem coisas que não é para se dizer para ninguém, entende? Por mais que existem pessoas que são de confiança, tem coisas que não é para falar, tem coisas que é privado seu, entende? Tem coisas que realmente é só você e Deus, não tem para que estar comentando, não tem para que estar falando. Então, assim, a dica que eu quero dar para você é... A primeira dica é: não seja ingênua e não ache que todo mundo é santinho. Segunda dica: feche sua boca. Isso mesmo.
Não fique falando suas coisas para ninguém. Não fique contando seus segredos para ninguém. Não fique contando seus projetos para ninguém. Muito comum as pessoas, assim, se você tá escutando isso e você tá tipo, eu nunca passei por isso, dê graças a Deus, porque o mais comum, já vi milhões de pessoas assim, dizerem, eu estava muito animada para um projeto, eu estava muito animada para começar uma coisa, só que eu comentei com a amiga. E aí, o comentário dela me desanimou. Desisti. Isso é muito comum. Então, assim, tem algum segredo? Tá acontecendo alguma coisa na sua casa? Não conte, tá bom? Não seja ingênuo. Tem muita gente que não é digno da nossa confiança, entendeu? E aí você, às vezes, confia demais e acaba expondo a sua vida e depois se arrepende, tá bom? Então, assim, cuidado, tem coisas que não devem ser ditas. Tem algum plano, tem algum projeto? Antes de estar tudo estruturado, fecha a boca, entendeu? Fecha a boca. Tá acontecendo alguma coisa no seu relacionamento e tal, nos casamentos, é muito comum também. Questão de casamento. Aí a mulher vai e comenta com todo mundo, às vezes é uma besteirinha de nada, e aí você briga com seu esposo, faz as pazes, só que pro mundo vocês ainda estão brigados, porque você expôs isso, tá bom? Na internet tá cheio de coisa de briga de casal e a briga de família. Todo mundo sabe da vida de todo mundo, então assim, isso é péssimo, tá bom? É péssimo. Então, tenha cuidado com isso. Tem coisas que a gente não deve falar, tá bom? Ninguém precisa saber de tudo da nossa vida. Ninguém precisa saber. Isso é uma coisa que a internet criou, tá bom? A atualidade criou, mas a nossa vida não deve ser pública. É privada. Rapidinho, duas coisinhas aqui para destacar só em relação a isso. Em relação a não contar tudo para as pessoas, tá bom? Eu estou dizendo que você não deve contar tudo para qualquer pessoa. Para uma pessoa que você acabou de conhecer, para uma pessoa que nem é tão íntima de você assim, para uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que você não sabe se é digna de confiança, tá bom? Então, assim, eu vejo que nesse sentido, a gente tem que ter duas virtudes assim. Tem que ter a temperança, que é você não exagerar, saber a dose certa das coisas, e a prudência, porque você tem que ter o discernimento de saber se é a pessoa certa, se é a hora certa, porque senão você pode... Por que eu estou destacando isso? Para você não sair desse vídeo e achar que você não deve conversar com ninguém sobre nada. Também não é isso. Quando a gente está com algum problema, quando a gente está com alguma dificuldade que a gente não consegue resolver sozinhos, é importante pedir ajuda. Eu já falei sobre isso, tem um vídeo que eu falo sobre como vencer a tristeza, que a tese é essa: peça ajuda, peça ajuda, peça ajuda, tá bom? Existem pessoas maravilhosas no mundo que são dignas da nossa confiança, que a gente pode ir lá e pedir um conselho, tá bom? Mas não são todas. Então você tem que ter esse discernimento, você tem que saber quem é digno da sua confiança. E confiança não é uma coisa que você consegue de uma hora para outra. Não, é uma coisa assim que se constrói, tá bom? Então tenha paciência ao longo do relacionamento de amizade para ver se a pessoa é realmente isso mesmo, para ver se a pessoa é realmente digna de confiança. Não é assim, acabei de ver uma pessoa, tô aqui viajando numa van e achei essa pessoa legal e vou contar minha vida toda para ela. Tá bom? Não é assim, tem que ter prudência, tem que ter prudência, você tem que saber se a pessoa realmente é digna de confiança. E tem muitas pessoas boas no mundo que podem nos dar bons conselhos, que são inspiradas, que querem o nosso bem, que nos amam e que são dignas de confiança, pessoas que você vai falar suas coisas e que elas não vão contar, tá bom? Não estou dizendo aqui que você não deve pedir ajuda, que você não deve se abrir, não é isso. Você deve sim, mas para a pessoa certa, beleza? Tem que deixar tudo explicado, que é pra ninguém cair nos dois extremos. Isso é importante. Vixe, falou de pessoa certa, agora complicou, né? Porque como de acho eu vou saber se a pessoa é certa
ou se a pessoa é digna de confiança. Realmente, gente, é muito difícil saber isso. Tipo assim, não dá pra saber 100%. Essa é a realidade. Sabe por quê? Porque tem amizade de 20 anos que decepciona a gente. O ser humano é assim. A gente é assim, a gente erra, a gente tem nossas fraquezas, nós temos os nossos defeitos, e isso acontece. Então não é porque a amizade é de 20 anos que ela é digna de confiança. Não sei, nem todo mundo é 100% digno de confiança. Mas, mais uma vez, tem pessoas que são incríveis e maravilhosas, tá bom? E no nosso ciclo social, a gente vai encontrar essa pessoa. É só estar aberta. Essas pessoas, né? Só tem que estar aberto. Mas, olha só como eu sou boa. Boazinha. Eu resolvi trazer aqui algumas características de pessoas que não são boas. Isso mesmo. Alguns padrões comportamentais de algumas pessoas. Lembrando que não dá pra ter 100% de certeza, tá bom? Relacionamento é isso. Sabe o que dá pra gente fazer? A gente não pode esperar de alguém o que ela não pode nos dar. Tenha na sua mente que todo ser humano é falho, tá bom? Eu vou decepcionar você, você vai me decepcionar, nós todos vamos nos decepcionar. Não dá pra casar com alguém, fazer amizade com alguém, estar com alguém, achando que essa pessoa é perfeita, porque isso não existe, tudo bem? Um erro ou outro vai acontecer, tá? Ninguém é 100% confiável e tal. Porém, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos nos relacionar, e a amizade, ter alguém do lado, faz toda a diferença. Então não é porque nós somos imperfeitos que nós não devemos nos fechar, tá bom? Se fechar é muito pior. E antes que você olhe para o mundo todo e se revolte com o mundo, dizendo que porque as pessoas são imperfeitas, porque isso, por aquilo, lembre que você também é uma pessoa, tá bom? Então, do mesmo jeito que a sua amiga erra com você, pode errar, não estou dizendo que ela vai errar, mas existe uma probabilidade grande dela errar, só porque é ser humano. Mas você também erra, tudo bem? Então, assim, isso é uma característica nossa mesmo. Quanto mais a gente se acostumar com isso, é melhor. Nunca seja assim, não bota a mão no fogo por ninguém, tá bom? Tô tentando ser muito claro aqui para não ter, assim, interpretações erradas nesse vídeo. É muito importante que você saia daqui, assim, entendendo 100%, tá bom? Então, quais que são as características dessas pessoas? Lembrando que se a pessoa não tiver essas características, também não significa que ela não vai errar em outra coisa. Mas tem coisas que já é de praxe, assim, que você bate o olho e são coisas que pessoas boas, pessoas que querem o seu bem, não fazem. Então, é dessas pessoas que você tem que se afastar. E eu procuro me afastar dessas pessoas, tá bom? Aproveita aí que a gente vai pro ano novo. E se você tiver pessoas dessas na sua vida, corte elas. Da sua vida. Corte elas da sua vida. Então, vamos lá. Pessoas que eu devo me afastar. Número 1. Pessoas fofoqueiras. Isso mesmo, aquela pessoa que se encontra com você e que faz fofoca dos outros. Aquela pessoa que não pode te ver e já chega, não é dando um bom dia, não é dando uma boa tarde, não é dando uma paz de Jesus, é falando assim: mulher, tu tá sabendo disso, 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 disso. Ou seja, comenta da vida dos outros o tempo inteiro. Dessa pessoa você deve se afastar. Mas por que, Anne? Não sei o que, não sei o que. Porque se ela fala das outras pessoas, se ela fala do mundo inteiro, por que você acha que ela não vai falar de você? Primeiro ponto. Então, você está com uma pessoa fofoqueira, você vai falar alguma coisa da sua vida para ela e você acha que ela vai fazer o que com isso? Claro que ela vai espalhar para todo mundo. Então é importante que você se afaste dessa pessoa. E outra coisa também, uma pessoa fofoqueira, ela tem um desvio de caráter. Então, se você é uma pessoa que está buscando virtudes, está buscando evoluir, espiritualmente falando, por exemplo, e até humanamente, não é interessante viver com uma pessoa fofoqueira, porque isso é um desvio de caráter, ok? Não deve ser feito fofoca dos outros. A vida do outro é privada, eu devo respeitar a dor do outro. Se o outro está passando por uma dificuldade, as maiores fofocas são as de problemas, não é verdade? A pessoa, sei lá, passou no concurso público, dificilmente alguém, pai, fulano, tá...
As pessoas falam mais quando a pessoa tá ruim, ok? Então, ao invés de eu ter a caridade de ajudar a pessoa que está passando por dificuldade, sei lá, rezar, fazer alguma coisa que esteja ao meu alcance, eu vou lá e espalho. Então, além de eu não fazer nada para ajudar, eu ainda violo a vida do outro. Isso é um desvio de caráter grave, tá bom? Então, eu recomendo que você se afaste dessas pessoas. Eu odeio pessoas fofoqueiras e não quero elas na minha vida. 2. Pessoas que te colocam para baixo. Exatamente. Tem uma classe de pessoas. Eu quero, assim, eu não sei dizer para vocês a porcentagem exata, mas eu quero muito que seja um mínimo de pessoas possíveis. Não vou conseguir falar a porcentagem exata para vocês. Mas existem algumas amizades que elas nos colocam para baixo. Como assim? Você tá super empolgada para fazer alguma coisa, e aí ela vai lá e coloca um defeito. E existe um problema aqui que a gente muitas vezes não se atenta, tá bom? E é muito importante que você fique, quando eu falo assim, fique de olhos bem abertos. Não confie em todo mundo, fique sempre atento. É por isso. Porque a amizade sacana que te coloca para baixo não é aquela que fala assim na sua cara. Ah, não. É aquela que sutilmente te coloca para baixo. Como? Vedado por algo bom. Vedado por uma preocupação. Então, uma crítica que te deixa triste é uma crítica porque ela está preocupada com você. Exemplo. Vamos usar o exemplo do projeto, porque a gente já está usando ele mesmo. Eu estou pensando, exemplo, em criar... Essa xícara está muito bonita, então vamos lá. Eu estou pensando em criar uma loja de xícaras. Exemplo. E aí eu vou lá e falo com a minha amiga, estou muito empolgada, já pesquisei preços, fornecedores, blá, 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 blá. E aí essa pessoa chega e fala, mas minha amiga, olha, não me leva a mal não, mas eu me preocupo tanto com você. É porque, sei lá, esse negócio de xícara não dá dinheiro. Já tem tanta gente na cidade vendendo isso. Tem a questão da concorrência. Pronto. Acabou-se o seu projeto, acabou-se a sua animação. Então, cuidado com isso. Pessoas que te colocam para baixo, tá bom? Quando você veste uma roupa, a pessoa fala que você tá mal e tudo mais. Assim, se eu for dar exemplo, vai ser um vídeo... Vai ser uma série. Porque tem muitos exemplos e muitas coisas. Mas a dica principal aqui, para que você saiba que tipo de amizade é uma crítica construtiva, uma crítica que realmente quer o seu bem e é uma crítica velada. Tem uma dica muito legal que eu uso, que é tipo assim, como que você se sente quando essa pessoa fala isso? Quando a sua amiga fala pra você, tá? Quando a sua amiga fala pra você, como é que você se sente? Que sentimento isso desperta em você? Você pensa bem assim, eu sou muito amada, realmente eu precisava disso, porque a amizade não é aquela que passa na nossa cabeça. A amizade é aquela que se a gente estiver indo para o caminho errado, mesmo que na nossa cabeça esteja tudo certo, ela vai chegar lá e vai cortar as nossas asinhas. Isso é uma amizade. Mas aí, como que eu diferencio essa crítica construtiva, uma crítica que quer o meu bem, uma crítica de uma pessoa que me ame, para uma crítica de uma pessoa que quer me deixar para baixo? Qual que é o sentimento que eu tô sentindo? Sabe? Eu tô tipo assim, poxa, a pessoa falou da minha roupa, eu tô me sentindo péssima assim, ou quando eu troquei a roupa eu realmente me senti bem. Entende? Então assim, o seu corpo vai dar sinais, sabe? Essas pessoas geralmente são insuportáveis. Você não se sente bem quando tá com elas. Não sei, elas têm tipo uma energia, eu não acredito nessas coisas de energia, mas... Sei lá, velho, parece que tem uma energia negativa, a pessoa chega e acaba com o ambiente, entendeu? Fique atenta a esses sinais, para saber se essa pessoa realmente quer o seu bem ou não. Terceiro, pessoas que não te dão valor. Isso aqui é muito importante, gente. Coloca uma coisa na sua cabeça. Relacionamento é cumplicidade. Ou seja, você dá e recebe. Tudo bem? Você faz bem para a pessoa
ela faz bem pra você. Você ajuda a pessoa e ela te ajuda. É por isso que algumas pessoas falam que todo relacionamento é de interesse, mesmo que inconscientemente. E é verdade, porque você não fica com uma pessoa que te faz mal. Se você fica com alguém, é porque ela faz bem pra você. E não existe nada de errado com isso, tá bom? Não existe nada de errado. Eu quero ficar com pessoas que me fazem bem. Pra que eu vou querer uma pessoa que me faz mal? Tá bom? Não existe nada errado nisso. Então, relacionamento é cumplicidade. E por que eu tô dizendo isso? Porque não tem como você se relacionar com alguém. Amizade, tô falando de amizade, mas você pode até levar isso para um relacionamento amoroso também, tá? Tipo de casamento, de namoro, porque também funciona. Não tem como eu estar em um relacionamento onde eu só dou e não recebo. Não tem como. Então aquela amizade que você está disponível para ela 24 horas por dia, se ela te ligar, você cancela toda a sua agenda para estar com ela. Se ela estiver com algum problema, o problema não é só dela, o problema também é seu. Mas se você precisar dela, ela nunca está disponível. Ou seja, a pessoa não te dá valor. A pessoa não te valoriza, não valoriza a sua presença. Outra coisa também, você faz de tudo por essa pessoa, só que aí ela dá mais valor a outras do que a você. Ela deixa claro na hora das relações, tipo, se tiver com outras pessoas, tá você, ela e mais outros amigos. Ela dá atenção para os outros, ela deixa claro que você não é importante. Esse tipo de pessoa também você não deve ter na sua vida. Porque são pessoas que não nos fazem bem, são pessoas inúteis. Que eu vou fazer... Gente, eu não... eu não ia falar isso, mas não seja otário de ficar sendo capaz de uma pessoa que não te dá nada, que não te acrescenta nada, tá bom? A gente se relaciona com alguém, a gente quer estar perto de pessoas que nos levem pra cima, que nos ajudem, que quando a gente estiver caindo nos levantem, que nos dê uma palavra de conforto, entendeu? Que quando a gente tiver com dificuldade possa contar, sabe? É com esse tipo de pessoa que a gente tem que estar. Essas outras pessoas não merecem o nosso tempo. Então, se afaste de pessoas que não te dão valor. E por último, pessoas que vão contra os seus valores. Eita, essa aqui é polêmica, mas vamos explicar direitinho isso. Vou dar o exemplo de mim, que eu não sei, também não quero saber como que é a sua vida. Eu tenho valores, princípios inegociáveis. E não faz sentido, também não consigo andar com pessoas que tenham valores diferentes. Confiar em pessoas, ter pessoas de amizades, porque assim, a gente tá falando de amizades aqui profundas. As amizades que eu tô falando aqui é a gente que você leva pra sua casa no churrasco, a gente que frequenta a sua casa, a gente que sabe da sua vida. É desse tipo de amizade que eu tô falando. Não tô falando de convivência em geral, porque conviver, a gente convive com todo mundo, tá bom? Você não deve, eu não aconselho que você só conviva com pessoas que pensem igual a você, porque isso deixa você com um repertório muito limitado. Para que a gente tenha um repertório e uma visão de mundo mais ampla, a gente precisa conviver com todo tipo de pessoas. A gente precisa ler muito, ver muitos filmes e viajar, se for possível, para muitos lugares, conhecer muitas pessoas novas, aprender outras línguas, para crescer e ampliar o nosso repertório. Isso é muito positivo. Não é disso que eu estou falando. Conviver, a gente convive com todo mundo, mas amizade profunda é outra coisa. Não deve ser qualquer pessoa, tá bom? Então é muito importante que você tenha cuidado com isso, tá? Se você tem os seus valores, os seus princípios, se você é cristão, por exemplo, não tem por que você estar andando com uma pessoa que, sei lá, não tem esse mesmo valor. Pessoas que, por exemplo, não bebem, começam a andar com pessoas que bebem. O que acontece? Depois, daqui a um tempo, essas pessoas vão beber. Pessoas que são casadas e ficam andando com pessoas adúlteras. O que vai acontecer? Com o tempo, você também vai adulterar. Não se sinta... Esse é o problema. A pessoa, ela não anda já, tipo assim, pensando, eu vou andar porque eu quero adulterar. Não é isso. Ela se acha
forte o suficiente. Ela acha que ela não vai ser influenciada, mas a gente começou o vídeo falando que é impossível não ser influenciado. Então, se é impossível não ser influenciado, cuidado com quem você vai andar, tá bom? Isso é muito importante. Quando a gente anda com pessoas que pensam igual a gente, essas pessoas nos motivam. Então, se eu ando com gente que não bebe, nem bebida vai ter no meio, né? Se eu ando com pessoas de Deus, Deus vai estar no meio. Então, assim, pense nisso e pense nos seus valores, tá bom? Então, assim, amizades profundas, pessoas que andam na minha casa, pessoas que sabem sobre a minha vida, pessoas que eu peço conselho, são pessoas que têm o mesmo valor que eu. Agora, pessoas que eu convivo no meu dia a dia, no trabalho, na escola, né? Nisso, naquilo, todo tipo de pessoas, não estou dizendo que você deve excluir ninguém, devemos sempre respeitar, tá bom? E eu convivo assim com todo tipo de pessoa e isso é positivo, porque eu consigo ter contato com outras culturas, com outras visões de mundo, e isso me ajuda a ampliar o meu repertório, tá bom? Então, assim, espero que tenha ficado claro essa questão também para você. E qualquer coisa também você pode entrar em contato aqui nos comentários ou então mandar um e-mail para mim. A gente pode conversar sobre isso depois mais profundamente. A última coisa que eu quero deixar claro aqui é: não desista das pessoas, tá bom? A gente falou coisas aqui que, por mais que tenha sido duro você ouvir, mas que é uma realidade. As pessoas muitas vezes não são dignas de confiança, as pessoas elas nos magoam, elas nos machucam, não tem como ter certeza de que vai dar certo ou não. Mas assim, isso não deve nos desanimar, tá bom? Tem muitas pessoas que têm maus relacionamentos, têm experiências ruins com outras pessoas. Por exemplo, teve uma amizade e aí contou um segredo e a amiga espalhou para todo mundo. E agora não consegue ter amizade mais com ninguém, tá? Ou então até mesmo um relacionamento amoroso, teve um relacionamento amoroso ruim e não consegue se relacionar mais com ninguém. Mas o que eu quero deixar aqui para esse final é: não desista das pessoas, não desista, porque no mundo tem pessoas maravilhosas, tem pessoas legais pra gente ser amigo, tem pessoas legais pra gente namorar e casar, tem muitas pessoas boas, tem pessoas que sim, têm os mesmos valores que os nossos. A gente não deve, por uma decepção, condenar a humanidade inteira. Isso é muito injusto. Às vezes a pessoa tem uma amiga ruim e acha que todas as amizades são ruins, mas olha só o tanto de gente que tem no mundo, olha só quão grande o mundo é. Então não deixe que uma decepção ruim acabe com a sua vida. Esteja aberto a amizades, esteja aberto a se relacionar com pessoas. E eu costumo dizer o seguinte: o mundo está cheio de pessoas incríveis e eu vou encontrá-las. Então foi esse o vídeo, eu realmente espero que você tenha gostado e que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Gente, deixa o like, tá bom? Se inscreva no canal, esse conteúdo é muito completo, tá? Muito completo, se inscreva porque nós temos aqui vídeos todos os domingos, meu dia, e é muito importante que você esteja inscrito para acompanhar cada conteúdo. E também compartilhe esse vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas precisam ouvir coisas como essa. E se você compartilhar esse vídeo, significa que você é uma boa amiga, porque você quer o bem do seu amigo, tanto que você está compartilhando esse vídeo. Então compartilhe esse vídeo para um amigo seu, tá bom? Para ajudar aqui na divulgação. E também comente o que é que você achou. Um beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Clique aqui ao lado para assistir nosso conteúdo. Vou deixar aqui do lado, é só clicar e assistir. Tchau, tchau!